Vamos falar sobre palpites desnecessários com a nossa aparência e o que você pode fazer quando as pessoas ficam dando palpites, sugestões, intromissões sobre a sua aparência, às vezes sobre o seu peso. Isso acontece muito também se você está no processo de emagrecimento ou se você não está, mas está acima do peso. Enfim, na verdade, não faltam motivos, né, para as pessoas muitas vezes serem inconvenientes e falarem aquilo que não deve. E como que você pode se posicionar, o que você pode, quando vale a pena se posicionar e quando não. Vamos aprender. Meu nome é Stacy, eu sou psicóloga, esse aqui é o meu canal, toda segunda-feira tem vídeo novo, então se você não está inscrito, aproveita, clica aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para você ser notificada toda vez que chega vídeo novo, e você já pega em primeira mão, e se você gostar também, deixa o seu curtir aqui embaixo. Vamos lá, a gente fala. Existe um conceito, né, na psicologia que a gente chama de assertividade, que é basicamente a habilidade da gente se expressar para o outro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente gostaria, e também ouvir do outro aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, aquilo que ele gostaria. Este conceito, ele é muito importante e é fundamental que a gente pratique a habilidade da assertividade, porque muitas vezes é a nossa inassertividade, ou seja, a nossa falta de habilidade em sermos assertivas, que piora, que aumenta a probabilidade da gente estar nesse tipo de situação. Então, a gente tem sim, quero começar por isso, que aprender a gente a se posicionar. Ah, mas o outro que tinha que se tocar. Sim, eu entendo, mas quando a gente consegue a gente ser assertiva, muitas vezes, a partir disso, esse relacionamento melhora. Só que nem sempre a assertividade funciona. E eu já queria começar esse vídeo quebrando com essa ideia mágica e fantasiosa de que tudo se resolve na base de um bom diálogo. Existem algumas pessoas ou algumas relações em que você pode ser a pessoa mais, como a gente diz na psicologia, socialmente habilidosa, ou seja, a pessoa que sabe se posicionar, que sabe colocar os limites, que sabe falar o que espera, o que não espera, e mesmo assim, o outro pode não ouvir, tá? E o outro pode não ouvir por inúmeras razões. Tanto que porque ele não queira, pode ser pelas razões piores, né? Porque ele não se importa, ou muitas vezes porque o outro tem uma enorme dificuldade mesmo de entender a importância, a relevância daquilo que você está trazendo. Então, esse não é um vídeo bobo para a gente falar sobre expresse os seus sentimentos, que tudo vai ficar bem. É importante sim a gente expressar os nossos sentimentos, mas eu tenho um ponto muito importante que eu sempre levo, tá? Para as minhas pacientes, para as minhas, enfim, mentoradas, que é o seguinte: você tem que se expressar com pessoas que sejam validantes, ou seja, com pessoas que tenham a capacidade de entender, de se colocar também no lugar do outro. Quando a gente vai se expressar para alguém que não tem essa habilidade, a gente nem sempre é por maldade ou por egoísmo, entende? Às vezes a pessoa realmente não teve oportunidade na vida de treinar aquela habilidade, tá? E aí, se você vai se expressar para essa pessoa, geralmente existe uma grande frustração. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Vamos entender, vamos supor que alguém chega e faz um comentário para você sobre a sua aparência. Por exemplo, sei lá, eu cortei meu cabelo curtinho e alguém vira, todo mundo adorou, tá? Mas alguém vira e fala assim: nossa, não gostei, não achei que ficou bonito o seu cabelo assim. E assim, eu não perguntei, né? Então, isso é um comentário totalmente desnecessário, vamos supor, tá? E as pessoas fazem isso, né? Elas fazem isso com o nosso peso, fazem isso com a nossa aparência. Às vezes, até quando a gente tá. Acontece muito com as minhas pacientes, com as meninas do grupo, tá no processo de perda de peso, tá emagrecendo, e alguém vira e faz um comentário nada a ver sobre, nossa, agora sim você tá ficando bonita, ou nossa, você precisa usar outro tipo de roupa e não mais esse tipo de roupa que você está usando. As pessoas começam a fazer uns comentários sobre desnecessários, tá? E aí, o que acontece? A gente tem vários níveis do que a gente pode fazer. O primeiro nível, que é o que eu sempre sugiro, é que, se possível, você treine a sua habilidade de ser assertiva. E esse ser assertiva é você conseguir se posicionar de que você não gosta de ouvir esse tipo de coisa, de que isso daí não tá legal. Então, isso pode ser feito de várias maneiras. Você pode ser de um jeito o mais modelo de assertividade possível seria fulana. Quando você faz um comentário sobre a minha aparência, sobre o meu peso, sobre a minha roupa, enfim, eu me sinto XYZ, sei lá, eu me sinto chateada, eu me sinto, sei lá,
desvalorizada, ou isso mexe com a minha autoestima por conta da minha história de vida, enfim. Aí você expressa como você se sente e aí você diz: eu gostaria muito que você tentasse parar de fazer esse tipo de comentário. Pode ser, né? A gente sempre também não é uma imposição, a gente pergunta ali para outra pessoa. Esse é o modelinho mais assim básico, né, da conversa assertiva. E ele pode funcionar ou não. Muitas vezes funciona. Muitas vezes a outra pessoa não faz a mínima ideia de que aquilo que ela está fazendo está sendo desagradável. E a hora que você vai lá e expressa como você se sente diante do comportamento do outro, muitas vezes isso é o suficiente, sim, para o outro parar. Ou pelo menos para ele tentar parar, tá, gente? Porque nem sempre a pessoa consegue perceber aquilo que ela não percebia que era um problema, ela não vai ficar atenta toda hora, né? O hábito ainda vai falar alto e ela ainda vai precisar de um tempo. Esse é um ponto importante também, da gente se lembrar de dar esse tempo para que a outra pessoa vá treinando não ter esse hábito que ela tem, né? Porque não é do dia para noite. A gente, quando quer mudar os nossos hábitos, a gente tem que fazer um esforço consciente imenso para coisas que a gente quer muito que são importantes para a gente. Agora, você imagina o outro tentando mudar algo porque alguém pediu, né? É difícil mudar hábito. Então, a gente também tem que ter uma certa, entre aspas, tolerância aí, se a gente vê que o outro está se esforçando, que ele entendeu e que são só descuidos, né? Mas, basicamente, esse é o modelinho da assertividade. Muitas vezes, quando a gente fala assim para outra pessoa, ela fala: nossa, eu não sabia, tipo, e é verdadeiro, sabe? Ela não percebeu. Porque na história de vida dela, aquilo não é um problema, porque, enfim, ela nunca foi sensibilizada para perceber aquilo como um problema, enfim, gente, por inúmeros fatores. Eu sou muito a favor da gente tentar, como uma primeira tentativa, às vezes segunda, terceira tentativa, sim, a gente ser assertivo. Mas isso, claro, vai depender da relação que você tem com essa pessoa. Se é uma pessoa que você tem uma relação próxima, se é uma pessoa que você tem uma relação de confiança, se é uma pessoa que você percebe que ela se importa com você, que ela tende a querer ter uma boa relação com você, se expressar provavelmente vai ser benéfico, tá? Para que isso não funciona? Quando é uma pessoa que você tem uma relação um pouco mais distante, que a pessoa não se importa tanto com você, que você não tem muita ciência de como que ela é, se ela valida aquilo que é importante para o outro, se ela não tem essa habilidade, ou quando você já tentou algumas vezes e mesmo assim a pessoa parece que não está nem se esforçando para evitar aquilo, porque tem a diferença, né, de quem está se esforçando, mas está com dificuldade, porque é um hábito, e da pessoa que parece que não está se esforçando. E aí, minha gente, não adianta a gente ficar tentando exigir do outro que ele mude, né? Ou que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça. Pedir é uma coisa, exigir é outra completamente diferente. Então, a partir disso, a gente tem que trabalhar, ó, com nós mesmos, na nossa própria cabeça. A gente precisa aprender a não pegar para nós o que não é nosso. Porque o comentário do outro, eu sei que você já ouviu esse clichê por aí, mas é verdade, tá? O comentário do outro diz respeito do outro. Pode parar para pensar, observa você mesma, o dia que você sai julgando as outras pessoas, o dia que você sai criticando alguma coisa, seja, não necessariamente você fala para o outro, mas você está fazendo ali dentro da sua cabeça, ou fazendo com uma pessoa próxima de você, geralmente você está incomodada com você mesma, com alguma coisa muito parecida daquilo, isso é muito comum. Porque na verdade a gente faz isso, a gente fala sobre o outro porque a gente está muitas vezes tentando ressignificar e dar ordem nas nossas próprias coisas, sabe? Então a gente precisa entender que aquilo que o outro diz não é uma verdade absoluta. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes é só na verdade o outro tentando organizar a bagunça interna dele, fazendo interpretações e julgamentos da realidade externa, de forma inconveniente, muitas vezes mal educada, sim, mas não é sobre nós. Ah, não, Stacy, tem vezes que é sobre nós. Como assim? Eu vou sair ignorando tudo que todo mundo pensa, né? Não, não funciona assim. É claro que não funciona assim. A gente vive em sociedade, o que as pessoas pensam sobre a gente importa sim. Eu acho muito viajado, desculpa, esse discurso de que não importa o que os outros pensam sobre a gente. Claro que importa. Claro que importa. O seu chefe, o que ele pensa de você é importante para você ter um emprego, o que o seu marido, a sua esposa pensa de você é importante para você manter um casamento, o que os seus filhos pensam de você é importante para vocês terem uma boa relação, respeito, uma relação harmoniosa, positiva. Claro que importa. O que os seus amigos pensam de você, claro que importa, gente. Né? Importa sim. E é claro que a gente tem que tentar mudar e melhorar para agradar sim alguns tipos de pessoa ou algum
enfim, um profissional num cargo, vamos pensar assim, ó, eu com os meus pacientes. Claro que o que os meus pacientes pensam da minha conduta profissional importa. E é claro que eu, como psicóloga, como Stacy, enfim, tenho que tentar me aperfeiçoar para agradar da melhor maneira possível, dentro do limite saudável, óbvio, mas eu tenho que ter uma conduta que seja agradável para os meus pacientes. Isso tudo é muito saudável. Então, esse discurso do não se importar com o que os outros falam não cola para mim. Mas como que a gente diferencia? Quando é relevante e quando o outro está fazendo uma coisa que é sobre o outro e não sobre a gente. Então, é isso que você precisa aprender a diferenciar. Quando você vai pegar para refletir sobre o que foi falado e pensar se é algo que você talvez deva ou gostaria, enfim, de mudar, de melhorar, de analisar, enfim, ou se é algo que não faz diferença se a pessoa está falando sobre ela mesma, ou enfim, não tem nada a ver com você, ou o comentário que ela fez. Como que a gente diferencia? Bom, um dos primeiros pontos é o seguinte, tá? Você tem que se fazer algumas perguntas. O quanto essa pessoa me conhece nisso que ela tá falando, né? Aí a gente não tá falando só de aparência, né? Porque às vezes vem julgamentos sobre o nosso jeito de ser, enfim, sobre as nossas intenções. Então é muito legal você se perguntar o quanto que essa pessoa, ela me conhece, porque é uma pessoa que mora comigo, por exemplo, me conhece num grau muito maior do que um colega de trabalho, do que, sei lá, o meu chefe, do que, enfim, sei lá, o meu paciente, do que, enfim, minha vizinha. O quanto que essa pessoa realmente tem acesso ali de mim, tá? O quanto que essa pessoa se importa comigo e o quanto que eu me importo com ela, porque às vezes ela não se importa comigo, mas eu me importo, enfim, sei lá, né? Então, o quanto que existe uma relação ali de importância, porque quanto maior for a relação de importância, mais importância eu vou dar porque essa pessoa está pensando em ver de mim. E quanto menos importante, menos importância eu preciso dar. O quanto que essa pessoa é um modelo para mim. Ela atingiu algo que eu considero importante, ela chegou em um lugar onde eu quero chegar, ela trilhou um caminho que eu considero legal, que eu uso de alguma forma como referência. Isso é uma coisa muito legal da gente observar, porque a opinião dessas pessoas que de alguma forma são uma referência positiva de onde a gente quer chegar, talvez tenham boa importância, porque se elas são uma referência para a gente tem os mesmos tipos de valores, talvez aquilo que ela esteja colocando sobre mim possa ter relação aí com isso aonde eu quero chegar. Então, esse é um outro ponto. E às vezes não, gente. Às vezes a gente tá dando ouvido para pitaco de gente, tipo uma tia aleatória sua, uma pessoa X no trânsito, e a gente tá ouvindo o pitaco sobre essas coisas e pegando como nossa, como verdade. Aí a gente se dói em relação a isso, tá? Então, assim, esses são alguns critérios, você pode pensar em outros aí, para você conseguir usar como referência, se você vai dar importância ou não. E isso também vale para aparência, sabe? Então, assim, é uma pessoa que se importa com você, e vamos supor que, sei lá, deixa eu pensar aqui. Nem acho que seria o caso, mas vamos supor que, por exemplo, o seu marido não gostou do seu cabelo. A gente nem sei se isso é motivo para a gente mudar o cabelo, mas também não acho que a gente precise ignorar a opinião de alguém que gosta tanto da gente. Ele é um bom marido, ele é uma pessoa gentil, você está bem com ele. E aí você pode, de repente, escutar isso. Aí você põe no teu filtro, tá bom? O que faz sentido ou não para você. Mas é uma opinião de alguém que te trata bem, não é uma opinião de alguém que está tentando te humilhar, que tá tentando pisar em você, que tá toda hora tentando te colocar para baixo, aí não. Mas se é a opinião de uma pessoa que te trata bem, que gosta de você, enfim, e essa pessoa fez um comentário, se ela fez de uma maneira educada, eu acho que isso também é um outro ponto importante que eu esqueci de falar, né? De que forma que esse comentário veio? Ele veio de uma maneira educada, ele veio de uma maneira preocupada com você, ou ele veio para te atacar, veio para te ofender? Aí talvez a gente precise colocar limites ali lá na assertividade, como eu te falei. Minha gente, não existe resposta certa. Aqui nesse canal vocês devem estar percebendo muito isso, tá? Não existe um único jeito certo da gente resolver um problema ou uma dificuldade. O que existe é esses nossos treinos e a nossa cabeça se abrindo para perceber várias possibilidades, para a gente conseguir entender aonde que, em cada contexto, em cada situação, eu devo me posicionar. Existem momentos que a única coisa boa para você fazer é simplesmente ignorar. É simplesmente fingir que não é com você, tá? Existem momentos em que isso, que a gente chamaria de inassertivo, ou seja, você não está se colocando limites, existem momentos que isso é sim mais saudável. Por quê? Porque aquela pessoa não vai ouvir, você já sabe que ela não vai ouvir, você já sabe que talvez ela use isso contra você, ou você já sabe que você vai se desgastar com isso, porque se expor, abrir essa nossa vulnerabilidade
tem uma energia emocional ali, mental que a gente gasta para fazer isso. Por isso que eu bato muito nessa tecla de que não é pra gente fazer com qualquer pessoa. Você não precisa sair fazendo nas suas redes sociais, você não precisa, você pode fazer isso com pessoas específicas que você se sente que acolhem, né, essa sua vulnerabilidade. Então, assim, existem pessoas que se a gente for colocar, elas vão usar isso contra a gente, enfim, tá? Ou que vai ser desgastante, você vai se desgastar para não virar nada. Aí, gente, às vezes a melhor coisa que a gente faz é realmente ignorar, fingir que não é com a gente. Ah, se quiser dar uma risadinha, às vezes isso é super inassertivo, às vezes isso vai ser o mais adequado, depende aí do contexto, você que vai ter que filtrar. Mas muitas vezes, fingir que não é com você, ou falar, ah, tá bom, aham. Nossa, é verdade, eu vou fazer sim. E pensar dentro da sua cabeça, nossa, que nada a ver. Tem uma técnica que eu uso muito, talvez ajude. É uma técnica, não fui eu que inventei, tá? Ela tem a ver com a terapia cognitiva mesmo. E pode te ajudar. Sabe quando quem tem criança aí na família vai saber, né? Criança que já fala. E às vezes eles vêm e falam uma coisa nada com nada, mostram um desenho nada a ver, e a gente fala, ah, nossa, é verdade. E a gente tá só sendo ali gentil com a criança, mas na verdade, assim, ela não tá falando nada com nada, né? E a gente tá só ali, tá bom, mantendo ali uma conversa que no fim, no fundo. Ou então a criança falou alguma coisa totalmente fora de contexto, né? Mas não no sentido ruim, mas que a gente pega e fala dessa forma, né? Ai, nossa, é verdade. Enfim, né? Incentiva ali esse diálogo, mas no fundo, o que a gente está pensando é que a gente está falando com uma criança de, sei lá, 4 anos, ou seja, a gente está pensando que ela não tem aquela capacidade cognitiva para elaborar melhor aquilo que ela está falando, né? Ela não tem uma capacidade cognitiva para sustentar esse diálogo de uma outra forma. Por isso que a gente dá esse tipo de resposta. Ah, tá, é verdade. Uhum. Essa técnica funciona muito para a gente pensar com algumas pessoas. Não é que elas tenham 4 anos de idade, gente, não é isso. Mas algumas pessoas realmente elas não têm o preparo emocional e cognitivo, inclusive, para conseguir entender tudo isso que a gente está falando, gente. Me desculpem, tá? Não é passar pano para essas pessoas, é para preservar a tua saúde mental, não é para gente enfim, passar pano realmente para elas que eu tô dizendo tudo isso, mas é para você aprender a preservar a tua saúde mental. Você gasta a tua energia do diálogo com quem vai ser eficaz, com quem vale a pena, com quem é importante para você e com quem isso gera uma construção, né? Você não vai gastar essa energia do seu diálogo com uma pessoa aleatória que não tem ali habilidade para entender o que você está falando, que não vai conseguir ter essa empatia para se colocar no seu lugar, que não vai gastar o tempo dela, ou enfim, não tem realmente habilidade para fazer todo esse processo. E aí, muitas vezes, você pode, se você quiser dar uma resposta mais ríspida, para a pessoa aprender a parar com base ali num limite mais duro mesmo. Às vezes a gente precisa colocar limites de forma mais duras, não acho que também isso é errado, mas a gente tem que falar de uma forma mais firme. Não, não gostei que você falou assim comigo. Ou não, não é bem assim. Tem gente que usa da ironia, que também muitas vezes é uma inassertividade, mas dependendo pode não ser. Mas tem vezes que a gente pode simplesmente fingir que não é com a gente, virar e falar: ah, tá, não, verdade, vou fazer. E na sua cabeça, aí que eu falei que é a técnica, você pensa, nossa, não tem nada a ver, essa pessoa não sabe o que ela tá falando. E isso não tem nada de errado, desde que você saiba ser assertiva com as pessoas com quem você se importa, com as pessoas que são relevantes. Se você já treinou a habilidade de ser assertiva, você sabe se colocar e você decidiu, fez uma escolha de que com aquela pessoa não valeria a pena, porque ela não vai entender, ou porque ela vem de uma outra época, ou porque é de uma outra, enfim, de uma outra vivência. A história de vida dela é muito diferente da sua e não vai ser compatível a habilidade de entender, sabe? Isso não tem problema nenhum. É uma outra estratégia que você pode sim fazer. De fingir que não é com você, virar e falar, ah, nossa, verdade, tá bom, aham. E seguir a tua vida. O mais importante que você deve observar é como que você fica dentro da sua cabeça. Se você seguiu em paz, beleza, então isso está resolvido dentro de você e você foi assertiva de alguma forma. Mas se você está remoendo isso que a pessoa te falou, então você precisa trabalhar melhor a tua mentalidade interna para você conseguir colocar esse cada um no seu quadrado, como eu estava te explicando, de que isso daí foi só sobre a pessoa falando sobre ela mesma ou porque ela não tem entendimento, para você não pegar para você aquilo que não é seu, aquilo que é do outro, a gente deixa com o outro. Aquilo que é seu, você reflete, você melhora em você mesma e não precisa ficar dando explicações necessariamente para as pessoas que não são relevantes na sua vida. Eu espero que tenha feito sentido. A assertividade, essa habilidade da gente colocar limites, ela é uma habilidade
complexa, não é uma coisa simples e não tem exatamente o modelo certo. A gente fala daquele modelo mais bonitinho, mas nem sempre ele vai ser o melhor para cada situação. E você precisa ir criando o seu filtro, são níveis de filtro para você entender com quem você fala, de qual maneira e com quem não, e como que você trabalha dentro da tua cabeça para você não pegar aquilo que não te pertence. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um curtir para esse canal crescer, que eu tô toda semana aqui trazendo vídeo e o crescimento dele é muito importante para eu continuar fazendo isso. E comenta aqui embaixo se fez sentido, se não fez, se alguma coisa ficou confusa, ou se você achou que é legal e você já aplica. Deixa aqui embaixo para eu saber. Um grande beijo e até semana que vem.